Humberto de Brasília. Na verdade, uma pergunta para os três institutos. Um dia a gente sempre, nós cirurgiões, somos questionados em relação ao momento de se fazer a solicitação de mutação, de pesquisa de mutação, no momento da biópsia. Para vocês três, aí, em qual momento vocês acham melhor fazer a solicitação da pesquisa de mutação para esse material? Se é no primeiro momento do diagnóstico, se é após a peça? E qual o tipo de pesquisa que vocês solicitam? Você acha melhor fazer um foundation, oncobásico? Não sei se aqui em Manaus tem um protocolo padrão de quais as pesquisas são feitas no oncobásico. Geralmente lá para nós, a GFR, é PDL1. Só essa que é a questão para saber o que vocês acham aqui como padrão. Vamos começar pelo Fábio, pela ordem da apresentação. Uma ótima pergunta e difícil de responder porque depende muito de cada cenário. Eu vou estabelecer dois cenários bem diferentes. O primeiro, eu sei que o tumor é primário de pulmão, porque foi discutido por WhatsApp com um cirurgião, com um oncologista, ou alguém me ligou para dizer que é primário de pulmão, porque fez PET, ou a tomografia típica com hidrofosco, que não tem nada de outra lesão. Nesse momento, eu já tento que esse exame vá para molecular, seja no próprio laboratório, caso o paciente vai pagar, ou seja pelo Foundation ou oncobásico. Então, nesse momento, eu tive que criar um laboratório aqui de privado, uma pessoa que eu chamo navegadora de tecido, que essa pessoa liga para o oncologista, liga para o paciente, assina os termos e manda. Ou então diz, ó, o seu oncologista quer particular e aqui custa o tanto. O segundo caso é quando eu não sei, chega um adeno de pulmão, não sei se o paciente tem câncer de mama, de via biliar, ou outro sítio. Nesse momento, a minha pressa é em dar diagnóstico patológico, né? Então, eu faço TTF1, P40 e ligo para o cirurgião para saber se ele sabe alguma coisa. Aí, se for negativo, a gente tem que expandir o painel. Então, assim, é muito difícil, mas, de novo, comunicação talvez seja mais importante. A gente fica educando, brigando aqui com o pessoal local para poder que essa informação já chegue com a biópsia. Para nós, oncologistas, assim, primeiro o que a Monique comentou é imprescindível, né? A qualidade do material é importantíssima, porque o ruim é quando, depois do paciente fazer toda a jornada dele, esse material chega para o oncologista, para a gente pedir o teste e não tem material suficiente, ou o material não está adequado, e aí lá vai mandar o paciente para a biópsia de novo. Então, eu acho que isso é uma grande, assim, um grande cuidado que está evoluindo na oncologia torácica, mas isso ainda acontece, incrivelmente ainda acontece. Para mim, claro, se eu pudesse ter todo o perfil molecular, é melhor, né? Mas a gente sabe das limitações. Então, eu acho que no contexto de doença localizada, se você tiver o EGFR e o PDL1, vai ajudar bastante. Eu incluiria o ALK pelos critérios de inclusão da neoadjuvância. Então, seriam essas três coisas que eu pediria, se eu tiver até um PCR para rodar um EGFR e imunistoquímica de PDL1 e ALK, já me ajuda bastante. Agora, no metastático, aí a gente tem que avaliar outros conceitos, às vezes com mutações. Então, realmente, um painel um pouco mais amplo para o metastático faz um pouco mais de sentido e seria o que eu gostaria de receber. Quando não vem, a gente solicita, mas essa ideia do teste reflexo para o patologista já solicitar é maravilhosa. E os cirurgiões muito próximos da gente na oncologia, que eles já façam a biópsia e peça molecular. E a pergunta que eu achei interessante é fazer no material da biópsia ou na peça cirúrgica? Eu acho que se você está pensando em fazer neoadjuvância ou em operar esse paciente, eu acho que o ideal é fazer antes da cirurgia. Agora, se esse paciente da doença metastática também, você vai ter que fazer no material da biópsia, né? Seja ela uma biópsia guiada ou não. Porque se você operar para fazer uma molecular, você pode, por exemplo, perder de fazer uma neoadjuvância nesse paciente e ter resultados melhores, não precisar de 1 ano de imunoterapia adjuvância, fazer só 3 ciclos, por exemplo. Então, eu acho que o teste molecular ele realmente deve vir junto do diagnóstico da patologia antes da decisão do que fazer na jornada do paciente. Muito obrigado. Doutora Monique. Sim, eu achei muito interessante ver que essa não é uma dificuldade só minha, né? Essa correlação com as informações e a necessidade dessas informações. Eu curti muito a ideia do navegador de tecido, vou adotar,
Porque metade do nosso tempo a gente gasta procurando informações, tanto para a biópsia pulmonar quanto para a biópsia hepática, e a informação clínica é fundamental. Eu sigo contigo, Fábio. Eu entendo que a gente precisa discriminar inicialmente se o tumor é primário ou metastático para qualquer tomada de decisão em relação a que marcador e que teste solicitar. E para cada um deles a gente vai ter um cenário completamente diferente. A gente quase nunca tem essa informação. E o cenário ideal, de fato, seria que a gente conseguisse reunir, já que acho que em todas as cidades são grupos pequenos que trabalham com oncologia e com tórax, para que a gente conseguisse reunir e discutir caso a caso qual a melhor abordagem de fato. Acho que a abordagem individualizada também para o diagnóstico ela ajudaria muito. Um questionamento? Realmente, as aulas foram maravilhosas. Adorei a dica da doutora Daniele, que em um slide ela conseguiu colocar as dicas, né, o slide para consultório. Que não a gente fala fazer isso, mas pelo menos a gente tem uma ideia, porque para nós cirurgiões são tantos nomes e tantos estudos que estão sendo desenvolvidos, que é muito difícil acompanhar. Né? A gente está saindo daqui, nós estamos aqui na maior parte dos cirurgiões. Estamos saindo uma jornada durante o dia de cirurgia, está todo mundo meio cansado, e aí começa esse monte de nome, esse monte de estudos, né? Claro que a gente entende alguma coisa, mas aquele resumo ali eu fiquei bem interessado ali e a grande diferenciação é o IGFR e o PDL1, né? Praticamente é o que a gente vai direcionar para imuno ou para TKI. Eu acho que isso que a gente tem que ter em mente, pelo menos para entender alguma coisa que às vezes a gente não consegue nem conversar com o oncologista ou com quem a gente vai encaminhar o paciente. Acho isso importantíssimo. Quanto ao fato, a gente sempre tenta fazer a biópsia grande, uma biópsia que satisfaça todo mundo, mas às vezes a gente briga com a Monique, porque a gente manda uma biópsia que a gente acha que é boa, e vem um diagnóstico que não é o que o cirurgião quer, e aí vem a confusão. Isso é muito comum acontecer também, mas a gente tenta fazer coletar o máximo de biópsia para que a gente tenha tanta satisfação do patologista, quanto do cirurgião e principalmente do paciente.